Olá, bom dia! De 6 a 11 de maio deste ano, a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, vai acontecer a 23ª edição do Congresso Nacional da Fazubra Sindical, o Confazubra. Por isso, em todo o Brasil estão acontecendo assembleias para eleger os delegados que irão participar do 23º Confazubra e representar os técnico-administrativos das universidades federais do país. O Congresso é a instância máxima de deliberação e o seu objetivo é traçar o plano de lutas da categoria para o biênio 2018-2019. Para debater este tema comigo, eu conto com a participação de Roberto Luiz, coordenador da Fazubra Sindical, e Aparecida Dantas, coordenadora geral do Sinteste-RN. A eles eu dou o meu bom dia de hoje para falar sobre Confazubra. Eu lembro que ano passado a gente já falou um pouco sobre isso. Quem está em casa já ouviu falar um pouco desse assunto, mas é importante que a gente volte a falar sobre ele, ainda mais que tem tanta coisa nova, né? Eu costumo dizer que toda semana a gente tem coisas muito importantes para falar aqui no programa, né, Aparecida? É verdade, Camila. Bom dia. Bom dia, Aparecida. Bom dia, Roberto Luiz. Primeira vez aqui no Diálogo Plural? Primeira vez, sim. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, vamos começar por você, Vamos né? lá. Para situar, né, os nossos telespectadores que estão em casa, primeiramente, fale o papel, né, da Fazubra Sindical e a importância do Confazubra, né, que a gente já falou ano passado, mas é importante retomar. Bom dia. Bom dia a todos que estão em casa, bom dia Camila, bom dia Aparecida. É um prazer imenso estar aqui com vocês, imenso aqui passar esse informe a toda a sociedade potiguar. É dizer que a Fazubra Sindical, o papel dela é muito importante dentro da política, dentro da conjuntura que está aí hoje no nosso país. A Fazubra hoje tem 69 sindicatos filiados a ela, tem 3 IFs também afiliados, Institutos Federais, também tem uma parte dos IFs que é afiliada a ela, e também as universidades estaduais. Sim. Tem 2 ou 3, uma de São Paulo e outras de outros estados, que eu tenho aqui na memória, mas também é filiada à Fazubra. E hoje a dinâmica, a briga é grande na conjuntura atual. A Fazubra se organiza num congresso que vai ter agora em Poços de Caldas para a gente fazer um debate profundo da conjuntura que está aí hoje nos atingindo com o governo Temer e tirando os nossos direitos. É isso aí que eu tenho que passar no momento. Aparecida, quando se fala que o Congresso é a instância máxima, né, de deliberação, o que é que isso quer dizer? A importância é bastante relevante, né? Com certeza, Camila. Bom dia, Bom dia. ao nosso colega Robertinho, aos nossos telespectadores, né? O Congresso é a instância máxima porque é dentro desse Congresso, né, que é um Congresso que acontece a cada 2 anos, lá onde é traçado realmente toda a política e toda a luta, né, que é deliberado pela nossa federação, né, juntamente com todos nós que vamos estar lá, os técnicos administrativos das universidades, para fazer esse debate, né, esse debate político, e traçar as nossas lutas, né, que são definidas no nosso plano de lutas, principalmente, né, digamos assim, vamos enfatizar a questão também da campanha salarial, né, porque nós já estamos esse ano sem nenhuma perspectiva mais de reajuste, né? Porque também quando aprovar quando foi aprovado, chegou no segundo semestre ainda isso, e já tem né? E a gente tem aquela PEC dos gastos que foi aprovada, né? Que é por congelamento por 20 anos, e nós temos que nos organizar no Congresso, que é a nossa, digamos assim, o nosso espaço maior, né? Onde a gente se une e se reúne para discutir o futuro do serviço público, digamos assim, e também o nosso futuro com o servidor público. Entendi. E, Robertinho, quantas pessoas são esperadas para esse congresso? Esperar 1.400 delegados, em torno de 1.400 delegados em Poços de Caldas. E as inscrições estão sendo feitas através de assembleias. Então ainda estão sendo feitas? Ainda estão sendo feitas ainda através de assembleias em todo o Brasil. Por sinal, a nossa foi ontem aqui em Natal e já tiramos nossos delegados. Ok. Aparecida, como o Sinteste vê a participação, né, da base nesse congresso? Olha, a participação da base
é a coisa mais importante que existe, né? Para nós, enquanto sindicalista, enquanto formador de opinião, o que a gente, inclusive nós, o que mais a gente faz é incentivar e mobilizar a base para participar mesmo, né? Ontem nós tivemos a nossa assembleia aqui na UFRN, hoje nós tivemos a assembleia na Escola Agrícola de Jundiaí, então tem todo um calendário de assembleias que vai acontecer até o dia 18 de abril. Sim. Né? Amanhã estaremos em Santo Antônio do Salto da Onça também, que nós temos base lá. E assim sucessivamente, até o dia 18. Todas as bases do estado, então. Isso, estarão presentes. vamos fazer em Santa Cruz, vamos fazer em Caicó, vai ter a da UFES, aí vai ter em Angicos, Pau dos Ferros e Caraúbas. Aí, quando acaba, vai acabar dia 18 de abril, é que é a última assembleia que vai acontecer, entendeu? E assim, a questão da participação da base é tão importante, porque é através da participação da base que nós temos o respaldo para chegar até o Congresso, né? Que é nas assembleias que são eleitos os nossos delegados, né? E os delegados que são eleitos são esses que vão participar do Congresso da nossa federação. Então, são esses que vão para lá defender a nossa tese. O que é a nossa tese? É o que a gente defende, né? A nossa linha que a gente defende em relação às políticas, em relação à luta, em relação ao que a gente acredita e o que é defensível dentro da categoria do serviço público. Perfeito. 23º Confazubra é o nosso tema de hoje. Se você não sabe o que é, ou sabe, quer entender mais, tirar suas dúvidas, fica aqui. 1 minuto, a gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o 23º Confazubra, com a presença de Roberto Luiz, coordenador da Fazubra Sindical, e Aparecida Dantas, coordenadora geral do Sinteste-RN. Na última terça-feira, o Sinteste-RN realizou a Assembleia Geral na UFRN, que teve como pauta principal a escolha dos delegados que vão representar os servidores daqui de Natal durante o congresso da Fazubra. Saiba como foi na matéria de Ricardo Crush. Acompanhe. Realizada na última terça-feira, 3 de março, a Assembleia Geral do Sinteste-RN aconteceu no Centro de Convivência da UFRN. O evento, que reuniu 298 servidores, elegeu os 30 delegados que participarão do 23º Confazubra. A importância dos trabalhadores estar participando da Assembleia, ela tem de fundamental porque vai respaldar a ação do sindicato no momento seguinte da nossa luta, principalmente agora no retorno do nosso Congresso. Tenho certeza que nós sairemos de lá com uma resolução do indicativo de greve e aí sim vai ser importante os trabalhadores estar presentes nas próximas assembleias. Nós tivemos 298 assinaturas, foram os companheiros que assinaram a lista que referendou 30 delegados para o Congresso da Fazubra. Foi uma participação muito boa. Poderia ter sido melhor, porque como a gente tem o direito de levar 50 delegados para o Congresso da Fazubra, a gente precisava de 500 assinaturas. Mas a gente entendeu que um dia chuvoso, alguns outros companheiros envolvidos em suas tarefas não foram ao centro de convivência, mas a Assembleia foi boa. 2 chapas se inscreveram, Sonhar Lutar e Frente Base. Dos 210 votos válidos, 130 foram para a chapa Sonhar Lutar, que, seguindo a regra da proporcionalidade, leva 19 delegados, enquanto a Frente Base leva 11 para o evento da federação. Quem abrir a página da Fazubra vai identificar, lá você vai encontrar 9 teses, com novos pensamentos diferentes, né? A nossa tese é a tese do Sonhar Lutar, que defende a continuidade da ação da Fazubra nas lutas, a ação na organização dos trabalhadores e o processo que a gente quer dar continuidade. A gente sabe que vai ser renovado a média de 70% da direção da Fazubra e os companheiros que estão assinaram essa tese, estão comprometidos com essa tese, são os companheiros que continuam com o pensamento de avançar na luta. O Congresso Nacional da Fazubra acontece de 6 a 11 de maio na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. De acordo com a federação, são esperados cerca de 1.500 delegados, representando 42 entidades de base filiadas. Então é isso. Roberto, de quanto em quanto tempo é realizado, né, o Confazubra e qual a pauta específica desse ano? O Confazubra é realizado de 2 em 2 anos. A pauta específica desse ano é a campanha salarial, ataques aos trabalhadores no nosso plano de saúde, que está sendo atacado pelo governo federal, e
A pauta é extensa, se eu for falar aqui, vou passar o dia. Sim. Então, as principais pontos é essa aí, a nossa campanha salarial e nossa briga contra contra o governo para não tirar o nosso plano salarial, nosso Isso aí plano de seria, carreira. no caso, o carro-chefe dos temas, né? Mas Exatamente. outras coisas que é o serão nosso plano de debatidas. carreira, como nossa campanha salarial e a data base, que também estamos lutando para ter uma data base. Entendi. Então, várias outras coisas também serão Isso. debatidas. Perfeito. Aparecida, a atual conjuntura não está, né, favorável para nenhum trabalhador, né? A gente vem falando aqui ao longo dos programas. E no serviço público, a gente sabe que não é diferente. Qual a expectativa dos servidores da UFRN e o FERSA? Você acredita que o momento é propício para uma greve nacional? Aí chegando aí, batendo nos 45 da campanha, né? Tanta coisa acontecendo, o que é que você acha? Realmente, muita coisa acontecendo esse ano, né? Mas nós não devemos esquecer e deixar de fazer a luta. Eu acredito que sim, nesse congresso nosso sairá um indicativo de greve, Sim. né? E diante dessa conjuntura de ataques, né? Cada vez mais, e principalmente a gente tem que lembrar aqui mais uma vez que a reforma da Previdência, ela está só, por enquanto, ela está guardada, digamos assim, né? Mas é uma coisa que nos assusta muito, né? Porque a qualquer momento ela pode sair lá da gaveta. E isso, para a gente, né? Para os nossos servidores públicos e para a sociedade como um todo, diga-se, né? Porque a reforma da Previdência diz respeito à vida de todos, é um dos maiores ataques, né? À sociedade. E aí, como Né, o Confasubra vai falar dos salários, né? Sem dúvida, esse vai ser um tema muito debatido, Com né? certeza, né? Essa questão da reforma da Previdência que a gente não deve esquecer, né? E continuar na luta. E com certeza o indicativo de greve sairá. E nós acreditamos que será uma greve rápida e deverá ser forte, né? Porque anos de eleição, né? A gente vai ter várias eleições esse ano, inclusive a do sindicato, né? Do Sinteste também vai acontecer esse ano. Então, a gente precisa fazer um movimento forte e rápido para que tenha a repercussão necessária para a gente reverter esse quadro caótico que se encontra o serviço público e as nossas vidas, né? E melhorar também as nossas pautas em relação aos nossos auxílios, que são todos defasados, né? Sim. O auxílio alimentação, a per capita também do nosso plano de saúde precisa ser melhorado. Fora as pautas internas que também nós temos lá dentro da universidade, que também são pautas nacionais, entendeu? Como a questão da implementação de ponto eletrônico, Sim. a questão da flexibilização do horário, as 30 horas semanais. Então, a gente precisa fazer esse debate porque nós precisamos levar também para a sociedade, para que a sociedade entenda a necessidade que existe dentro do serviço público, né? E fazer essa relação que tem muito a ver também com a questão do capital. É até importante falar para quem está em casa que nós aqui no Diálogo Plural já falamos várias vezes, né, justamente sobre esses temas, né, do ponto eletrônico, a questão da CLT, tudo isso foi falado aqui. Se você de repente perdeu algum programa, vai lá no YouTube, no canal do Sinteste RN e retoma com a gente todos esses assuntos, ok? E, Roberto, qual é o pensamento da direção da Fasubra, né? É possível que esse congresso delibere por alguma greve nacional, assim como a Aparecida falou, né? Mas qual a tua visão sobre isso? Com certeza. Na última plenária em Brasília, o mês passado, já foi deliberado esse encaminhamento. O Congresso, vai ter o Congresso em maio. Depois do Congresso, a gente já sai todo mundo abarrado na segunda quinzena de maio, a greve geral dos técnicos administrativos das universidades. Sim. E também chamando o funcionalismo público no todo para a gente fazer uma greve unificada. Porque aí fortalece a categoria contra esse governo que está aí. Porque só nós não vamos chegar a lugar nenhum. Só a universidade em greve não dá. Tem que ser todo mundo unificado. Um exemplo, a Fasubra também se reuniu com o fórum, o FONASEF, que é um fórum dos servidores técnicos, ou dos servidores das entidades federais. Sim. Que tem duas centrais também, que é a CSP com Lutas e a CTB. E também o fórum do FONACAT, que é o fórum dos trabalhadores de carreira. Então, isso já está unificado já para a gente, no segundo semestre, fazer a unificação e sair amarrado para uma greve geral dos funcionalismo público. Então, quer dizer, no segundo, agora depois do Congresso, em maio, eu acho que vai ser deliberado a aprovação dessa greve já imediata. E o que vocês acham, né, de uma greve agora, como eu falei, nos 45 já para uma eleição, né?
Quando o Temer assumiu, né, a presidência, ele disse que de modo algum ele ia concorrer, né, às eleições desse ano. Agora a gente já está vendo que a configuração está mudando, tudo está mudando, até realmente esses candidatos, né, mostrarem para que veio. Você acha que é necessário uma greve extremamente nesse momento? Com certeza. A conjuntura está aí mostrando a todos os ataques. A reforma do trabalho que foi aprovada, hoje está aí o índice. Aumentou o índice de desemprego de 12 milhões para 15 milhões de desempregados hoje no nosso país. A reforma da Previdência que está no cabide, que depois da campanha vai ser lançada novamente, é outra luta árdua que a gente vai ter pela frente. E fora os ataques que tem internos dentro das universidades e que a gente está vendo aí a olho nu, a sociedade está vendo. E a greve tem a sua força, né? Quem sabe muita coisa modifica, né, e muita coisa acontece, né, até a campanha, é o que a gente espera, né? É a única solução, é a única saída. Não gostamos de greve, mas é a única arma que os trabalhadores têm hoje na mão. Legítima para usar, né? Exato, para tentar conseguir alguma coisa. Sem dúvida. Nosso tema de hoje é o 23º Confazubra, que esse ano será em Poços de Caldas. Sabe o que é? Fica aqui com a gente para tirar todas as suas dúvidas, ok? 1 minuto, a gente já volta. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Diálogo Plural de hoje sobre o 23º Confazubra, com a presença de Roberto Luiz, coordenador da Fazubra Sindical, e Aparecida Dantas, coordenadora geral do Sinteste RN. Vamos tentar finalizar, né, esse assunto para quem está em casa, para saber o que é que vai acontecer, quem vai participar, né, de fato, que às vezes vai participar pela primeira vez. É importante tudo isso. Roberto, um dos pontos mais importantes do Congresso são as defesas de teses, né? O que é que isso significa, né, assim, pontualmente? Quantas teses serão apresentadas nessa Confazubra? Você falou que são várias, né? Na verdade, são 9 teses que vai ser discutida dentro do Confazubra. E cada tese tem seu tema, tem a sua diretriz do debate político, da conjuntura atual, da conjuntura internacional, da nacional. Cada tese tem seu debate interno da sua política. Por exemplo, a nossa Sonhar e Lutar, a gente luta contra as opressões, contra o assédio moral, campanha salarial e muito mais outros pontos, que se eu também for dizer aqui, eu vou só o dia. Mas você acha que com esse cenário que a gente está agora, de repente pode apresentar mais uma tese, né? Porque todos os dias a gente vê um cenário diferente, né? Exatamente. Todo dia a conjuntura muda. Acontece alguma coisa. Acontece alguma coisa, a conjuntura muda todas as horas. Se a gente puder mudar ou acrescentar, a gente poderia, mas já que tem um limite X que encerra tal data, então a gente não pode mais acrescentar em nada. Perfeito. Mas de repente ali no meio, né, tanto assunto é subjetivado que a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. Aparecida, para que nosso telespectador, né, entenda melhor quais os ataques diretos, né, que os servidores técnico-administrativos das universidades federais vêm sofrendo pelo atual governo, fala um pouquinho para a gente. O que está acontecendo de fato, né? Os ataques são muitos, né? São imensuráveis. Cada dia que passa é um ataque diferente, coisa né? Diferente. Eles, assim, acho que o governo passa o tempo todo só procurando onde vou atacar o servidor público, né? Até porque nós somos a vitrine principal dele, né? Então, assim, retirada de direitos, só não ter mais definição de reajuste salarial, a gente tem que brigar por isso, isso aí já é um ataque brutal, né? A gente sabe que a inflação, né, a Fazubra protocolou, juntamente com os federais, a nossa pauta da campanha salarial, onde o índice de 25,63%, que é o índice do Diese, né? E assim, o governo chama para conversar, mas não tem uma definição, né? É aquela conversa que vai conversando, conversa hoje, marca outra reunião para conversar de novo. E isso só foi possível depois que nós fizemos caravana para Brasília. Depois que nós fechamos as portas do Ministério do Planejamento. Diga-se, tá? Porque até então o governo não recebia a federação. Falta de diálogo, a gente pode dizer que é a principal, né, característica desse governo, né? Com certeza. Vão fazendo as coisas assim na nossa cara e a gente não pode nem apitar, Verdade, né? Esse governo é governo ilegítimo, né, é ditador, e assim, um governo que não quer realmente diálogo com ninguém, muito difícil.
Depois que a gente fechou lá, que a gente fez aquela movimentação grande, né, a Fazubra nós fizemos lá, caravanas de todo o país que chegaram à Fazubra, foi que a linguagem que ele entendeu e resolveu receber a Fazubra. Sim. Né? Aí, a partir daí, foi que começou a se marcar essas algumas reuniões que ainda está nesse processo de discussão. Mas, assim, é uma luta, digamos assim, uma correlação de força desigual, né? Mas é uma luta que a gente tem que fazer, porque nós sabemos que é só na organização e na luta que a gente vai conseguir alguma coisa. Né, Camila? Eu tenho falado para os nossos servidores da universidade que a gente poderia tomar por base a greve dos vigilantes que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte. Né, ali é um exemplo claro para nós de que a organização e a luta, né, de todos juntos dá resultado. É verdade. Né? Os vigilantes fizeram aquela greve e eles não arredaram o pé, eles sustentaram, né, a greve do jeito que eles puderam, com a ajuda de outros sindicatos. É aquela coisa, né? Tem que afetar diretamente, né? Quem deve ser afetado. Até uma forma redundante de falar. Mas acredito que as pessoas, justamente com essa greve dos vigilantes, ficavam em casa, assistindo os telejornais, porque precisavam dos bancos e queria saber se os bancos iam abrir, se não iam abrir. Foi realmente uma forma direta, né, de afetar todo um sistema que precisava ser modificado, né? Com certeza. Né? E aí também a gente viu que nessa organização e na luta deles, eles conseguiram sim derrubar o que estava sendo posto para eles já dentro da reforma trabalhista. Sem dúvida. Né? Então eles conseguiram mudar essa realidade de certa forma, né? E conseguiram também arrancar ainda um percentual de reajuste salarial. Então eu uso isso muito nas reuniões setoriais que a gente faz para conversar e dialogar com nossos servidores para que eles fiquem mais cientes e entendam que só na mobilização e na organização e todo mundo junto é que a gente vai realmente conseguir alguma coisa desse governo que aí está, porque é um governo muito duro. Justamente sobre isso. Em relação às greves, né, que vocês falaram que é essencial, e a gente falou aqui, né, da importância da greve, como ela tem consequências positivas, né? Mas você não acha que, às vezes, os servidores têm um certo receio, né, de sofrer represária, alguma coisa do tipo? Sim, com certeza, né? O servidor, depois também que implantaram o ponto eletrônico, o servidor ficou assim mais um pouco, né, digamos assim, distanciado. Mas eu costumo dizer, gente, são nossas vidas, é o nosso emprego aqui, são as vidas dos nossos familiares, né? Porque a universidade, né? Eu falo no contexto da universidade porque é lá onde eu vivo. Digamos assim, é quase como se fosse a nossa até primeira casa, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. E a gente precisa defender isso aqui, né? Precisa defender o serviço público também, porque onde a população, a maioria da população, necessita do serviço público, né? Necessita desse espaço, necessita do fortalecimento das políticas públicas e a gente precisa se fortalecer e defender. Então, assim, nós não podemos ficar agarrado, né, apegado a um ponto eletrônico e deixar de fazer a luta, jamais. Né? Nós temos que lutar contra isso. Infelizmente, né? a gente entrou, né, num cenário que as pessoas pensam o seguinte: é melhor ter um emprego do que ficar sem ele. Então, vamos ficar aqui nessas condições horrorosas, mas é melhor tê-lo e não valorizar a mão de obra, né? Isso é um problema que a gente está passando visivelmente, né? É verdade. Só que nós temos que, como somos formadores de opiniões e temos conhecimento e estamos dentro de uma universidade, nós temos que ter uma consciência mais elevada em relação a isso, né? E entender que a gente tem que fazer a luta, que nós fomos concursados, né? Nós temos, assim, digamos assim, a necessidade de defender esse espaço que é da sociedade, né? Nós estamos ali como servidor público, mas para servir. Servidor é para servir. Então, a gente tem que ter essa consciência que nós temos que servir a sociedade, porque a sociedade é que precisa, em sua grande maioria, do serviço público. Verdade. Robertinho, esse congresso prevê a alteração estatuária e a prestação de contas da atual gestão. Também vai ter a eleição da direção nacional e do Conselho Fiscal.
Fala aí um pouquinho disso pra gente. No Congresso vai ter mudança assim, estatutária, nosso Congresso, em alguns pontos, principalmente no tempo do mandato, porque hoje é 2 anos, vamos tentar estatutariamente mudar para 3 anos, o estatuto nosso. Referente ao Conselho Fiscal, não é tirado no Congresso, ele é tirado em plenária, após o Congresso, em Poços de Caldas, com 2 meses depois, 60 dias, vamos fazer uma plenária para tirar o nosso Conselho Fiscal. Ele não é tirado dentro do Congresso. E isso vai ser também, então, vamos tentar mudar o estatuto também. Eu queria voltar ao que você fez a pergunta parecida, referente ao governo. O governo Temer está 1 ano e poucos, está quase 2 anos no governo, só atendeu a FASUBA, como a Aparecida falou, pressão dos trabalhadores que cercamos o planejamento e conseguimos ser atendido. De lá para cá ele marcou mais 2 reuniões. Uma ele atendeu, só enganou. Não, porque isso e aquilo, aquele engana para tapar. E marcou dia 28 agora e já adiou novamente. Disse que não tinha nada para conversar conosco por enquanto. Então quer dizer, o governo está de brincadeira com os trabalhadores. E a população precisa saber disso. Porque na hora que vem uma greve, não é nós que não queremos atender a população, não é nós que somos, como falam, vagabundos, são vagabundos trabalhadores, ainda tem na sociedade. Então, para dizer, o governo que está aí não quer nada com o servidor público. Das 3 instâncias, a gente está vendo aí, estadual, municipal e federal. É só voltar esse tema aí para... Sem dúvida. Tá ok? É essencial que as pessoas saibam o porquê que existe a greve, como ela é feita, como ela é legítima. E não existem vagabundos ali, existem trabalhadores lutando, né, cada vez mais. Isso não é de hoje, isso tem muito tempo atrás e a gente sabe que é necessário, né? Aparecida, muito obrigada mais uma vez pela presença. Robertinho, obrigada. De nada. Pela primeira vez aqui no nosso Diálogo Plural e venham sempre para a gente falar demais e depois, né, venham falar como é que foi, né, o Confasubra desse ano. E se você que está em casa quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Instagram, pelo Sinteste RN, no nosso site, o www.sinteste-rn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.